Olá, pessoal de nono ano. A gente começa então agora um novo objeto de conhecimento, que é a Europa, o continente que nós vamos trabalhar então. Em seguida, nós trabalharemos a Ásia. Vamos trabalhar aspectos de características gerais, aspectos físicos, população e economia. E hoje eu quero tratar de aspectos gerais da Europa. Eu deixei só um sonho aqui para nós dessa imagem, onde eu trato, onde essa imagem mostra diversos pontos turísticos e a Europa é o destino de grande parte da população mundial. Conhecer os países europeus faz parte do sonho de muitas pessoas, né? Então eu queria deixar essa imagem para a gente refletir e sonhar em um dia poder conhecer tanto os países europeus quanto qualquer lugar do mundo, né? Essa imagem aqui, pessoal, mostra o mundo à noite. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que ela não existe, né? Ela não é real, porque não tem como ser noite em todos os lugares do mundo. Mas é uma colagem, né, de imagens de satélite com imagens, então, do mundo à noite. Mas eu quero destacar aqui para vocês o continente europeu, tá? Onde ele tem uma grande quantidade de luzes, né? Essa imagem à noite mostra essa grande quantidade de iluminação. Então a gente pode ver que ela é bastante habitada, assim como os Estados Unidos, a Índia, China e Japão, né? Mas diferente, então, falando em escala, né? A Europa é um continente, China, Índia, Japão, Estados Unidos são países, né? Vamos colocar sempre as escalas, né? Isso é importante. Aqui eu tenho um mapa, então, só da Europa, né? Um recorte do mapa mundi só da Europa, com todos os países europeus, são mais de 50 países na Europa. Nós temos duas situações aqui, que é a Rússia e a Turquia aqui embaixo, que são dois países europeus que estão em dois continentes. Eles pertencem tanto à Europa quanto à Ásia. A Rússia pertence tanto à Europa quanto à Ásia por uma questão de extensão territorial, tá? E a Turquia tem a maior parte de suas terras no continente asiático, mas uma pequena parte na parte europeia, com um grande desenvolvimento. Essa parte europeia é extremamente desenvolvida, que inclusive está a cidade de Istambul, tá? Que é uma cidade importantíssima, que era a antiga Constantinopla, né? Nos primórdios da nossa civilização. Então eles estão nestes dois continentes, né? Isso eu queria deixar para vocês. Nós temos países extremamente conhecidos mundialmente, como o Reino Unido, que fica aqui, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, que foi quem nos colonizou. Enfim, vários países europeus são extremamente conhecidos, né, mundialmente. E nesse mapa nós também podemos identificar os limites ou as divisas que faz o continente europeu. Lembrando, continente europeu formado por 50 países. Então a Europa não é um país, né? Vamos escalonar isso aí. Então nós temos aqui, ó, a leste da Europa. Se a gente pegar aqui, ó, a Europa como sendo centro e pensar numa rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nós vamos perceber que a oeste da Europa está o Oceano Atlântico. A leste da Europa está o continente asiático e ainda podemos colocar o Mar Cáspio. Nós colocamos de novo aqui no centro, ao sul da Europa, nós temos o Mar Mediterrâneo, temos a África, temos o Mar Negro e ainda a Ásia. Então, o sul da Europa tem bastante divisas. E ao norte da Europa, nós temos o Mar do Norte aqui, que é importante, e o Oceano Glacial Ártico, tá? Aqui eu tenho uma imagem, então, dos continentes todos, a Europa centralizada aqui, de lilás, né? Mas eu quero dizer que esta Europa ela é cortada por dois
um paralelo e um meridiano, tá? Que são o Círculo Polar Ártico e o Meridiano de Greenwich, tá? São os que cortam o continente europeu. E o continente europeu está totalmente no hemisfério norte e maior parte no hemisfério leste ou oriental e uma pequena parte no hemisfério ocidental ou oeste. A gente pode perceber que o meridiano de Greenwich, então, faz esse corte, e também o meridiano de Greenwich é o principal meridiano e tem a função de dividir o planeta em 2 hemisférios. Por isso que a Europa, então, está em 2 hemisférios, tanto leste quanto oeste, mas também está totalmente no hemisfério norte. Aqui eu já coloquei para vocês as divisas, já falei, né? Aqui a gente tem um mapa destacando mais ainda o continente europeu. E aí, nesse destaque, a gente tem algumas ilhas aqui, como a Islândia, que é essa ilha aqui de cima, que pertence ao continente europeu, né? Aqui a gente tem a Groenlândia, grandona, mas ela pertence à América, como a gente viu no 8º ano. Ao total, esse continente, então, ele tem 10 milhões de quilômetros quadrados. A Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados ao todo. Uma população de 747 milhões em 2019. E uma densidade de 74 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, nessa concepção de dados aqui de área e população, a gente vai fazer um comparativo, quero conversar um pouco, um comparativo que ele não existe em questão de escala, mas é só para a gente refletir. A Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados. A Europa é um continente formado por 50 países. O Brasil, que é um país só, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, em extensão territorial, o Brasil e o continente europeu, formado por 50 países, tem uma extensão territorial bem semelhante. Mas em questão de população, na Europa, a gente tem 747 milhões de habitantes, num espaço semelhante ao do Brasil. Já o Brasil, que é um país, só um país, com 210 milhões de habitantes. Então, nós temos uma população bem numerosa, tá? Mas, em questão de espaço, a Europa é mais povoada. Mas, lembrando, são 2 escalas diferentes. Só queria fazer essa remember aí para vocês, tá? A regionalização da Europa, né? Então, depois vocês vão copiar esses slides. Eu peguei essa imagem do livro, né? Nosso livro Araribá Mais. Então, a Europa está regionalizada em 4 partes. Vocês lembram que nós regionalizamos já quando estávamos no 7º ano o Brasil em 5 regiões. A gente regionalizou a América em 3 regiões físicas, 2 regiões históricas. E agora, então, a gente tem a Europa com 4 regiões diferentes. A primeira delas é a Europa Ocidental, que está aqui em cor-de-rosa, digamos assim, né? Que é uma Europa que tem os principais países e os mais industrializados. Os países mais influentes e os mais industrializados. A Europa Setentrional, que está aqui de laranja, é a Europa que a gente pode definir como sendo aquela da exploração de madeira, que faz o uso da pesca, e uma Europa mais gelada, assim, a área onde é mais frio, porque está mais próximo ao Polo Norte. A Europa Centro-Oriental, que está aqui de verde, é a Europa que é formada pelos países da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União Soviética. Então, são os países ex-socialistas, né? E a Europa Meridional, ela é formada pelos países, assim, clássicos, como a Grécia, a própria Turquia, a Itália, então o Império Romano, o Império Grego, as primeiras civilizações, também pela Espanha e Portugal, que teve grande influência na colonização da América. E essa Europa, ela é caracterizada, a Mediterrânea, até por ser banhada pelo mar Mediterrâneo, é caracterizado pela agricultura e pelo turismo. Então, são as 2 principais fontes de renda dessa Europa. Tá, pessoal? Vou deixar uma atividade para vocês. Qualquer coisa vocês me chamem. Um abraço.